Aqui não está ninguém. Boa tarde a todos. Olha, Isabel. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença a esta hora um pouco estranha, no último dia da Feira do Livro, mas de facto o João, a TAP atrasou um voo do João que devia ter chegado hoje de manhã, só chegou às 7 da tarde, portanto isto foi mesmo assim, conseguimos, por sorte, ter esta praça vazia a esta hora. Disponível para fazermos aqui o lançamento deste livro, é a segunda apresentação do livro do João Pina, terceira, CCB, a terceira, o Tarrafal. Este livro é um livro especial não sei se vocês têm alguma ideia, mas por várias razões. Uma delas é porque é um livro que é artístico e ao mesmo tempo é histórico, é documental, é biográfico, é autobiográfico, ou seja, estão aqui várias componentes que fazem deste livro de facto um objeto muito especial. Eu, enquanto editora, tenho assim o maior orgulho em trabalhar com o João Pina, com quem já fiz também o projeto Condor, um projeto sobre o Rio de Janeiro, sobre a violência no Rio de Janeiro, e agora, passados estes anos, são para aí uns 7 desde que o João me falou neste projeto, foi de facto com grande alegria que percebi que ia conseguir publicar no ano dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, queria agradecer muito ao João Pina a confiança e a confiança e a lealdade ao longo destes anos. Agradecer ao José Pacheco Pereira, que é um parceiro, também um cúmplice da Quinta da China já há muitos anos, faz parte da mobília, temos a coleção efêmera. Como vocês sabem, o arquivo efêmera é neste momento das obras que está a ser construída em Portugal nos últimos anos mais importantes para preservar a memória do nosso país. Portanto, nós também temos essa coleção com o José Pacheco Pereira, e temos publicado alguns livros de materiais que só estão no arquivo efêmera. E vamos continuar, e portanto queria agradecer muito ao José Pacheco Pereira por estar aqui na apresentação deste livro, que nos pareceu, a mim e ao João, logo a primeira hipótese, ou seja, foi quem nós quisemos. Eu não vou falar sobre o Guilherme da Costa Carvalho, nem sobre o Tarrafal, isso vou deixar para o José Pacheco Pereira, mas queria-vos agradecer muito a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui a minha editora arranja-me sempre uns sarilhos, porque há livros que são difíceis de apresentar, porque a apresentação tem um pequeno problema em relação ao livro, que é, há certas coisas neste livro que são muito difíceis de comentar. Eu vou, por comodidade, não comentar essas que são mais complicadas de comentar, para falar dela. Este é um belo livro. Aqui a minha editora já me tinha dito que este livro é lindo. Eu não uso muito a palavra lindo. Tenho algumas objeções em relação às palavras. Giro, lindo, essas coisas. Mas é de facto um livro muito bem construído e em si o livro vale a pena a pena. Se ele estivesse escrito em chinês, a primeira impressão era de que era um livro que valia a pena comprar. Mas não está, infelizmente não está escrito em chinês, e depois este segundo aspecto já é, apesar de tudo, mais fácil de comentar. Este é também um livro. Agora uma pergunta clássica que nós temos desde 50 anos é: como é que se vai falar do 25 de Abril para as pessoas que sempre viveram em liberdade? E isso significa, eu tenho andado por escolas a falar àquele público insuportável do telemóvel
que são os 14, 15, 16, 17 anos, já tenho certos truques para falar, alguns deles não muito diferentes de coisas que tem aqui no livro, mas a questão sistemática é como é que nós dizemos, como é que nós transmitimos a uma geração que viveu sempre em liberdade e que só vai perceber o valor da liberdade quando a perder. E espero que isso não aconteça, portanto, mas a verdade é que não valorizam em si o valor da liberdade porque a têm. E o problema da transmissão do que foi a ditadura é muitas vezes a melhor maneira, começando logo por aí, a melhor maneira de mostrar o que é não ter liberdade é falar do dia 24 e não do dia 25. Eu tenho feito isso sistematicamente, falo do dia 24 dos dias anteriores e não do dia 25. E depois no fim falo do 25. E este livro é um daqueles que, pelo seu valor estético, sem dúvida, mas testemunhal de uma maneira muito sui generis, porque é um testemunhal que é não só autobiográfico, do ponto de vista, é pessoal, é familiar, e compreende não só a experiência de conhecer ou de ter conhecido as pessoas, ou de ter conhecido a narração sobre essas pessoas, mas também, em muitos casos, receber aquilo que são os espólios particularmente ricos num aspecto raro, que são as fotografias, receber um espólio familiar associado, neste caso, a um preso no Tarrafal, mas também ao mundo do Tarrafal quando ele era fotografado. O Tarrafal, as prisões até meados da década de 30, os presos eram facilmente fotografados. Não havia obstáculos a que se lhes tirasse fotografias. Isso é verdade, por exemplo, aos militares que estiveram no Tarrafal ou na Ilha de Santiago antes sequer do campo de concentração. Há muitas fotografias deles a jogarem à bola, deles constituindo grupos musicais, em convívio com a população local. Portanto, há todo um mundo que ainda na fase inicial do Tarrafal era fotografável. Uma parte importante destas fotografias são autorizadas. São autorizadas, o que significa que há uma política de permitir ou tentar permitir que esses presos tivessem uma vida mais ou menos normal e desse ponto de vista muitas vezes a descrição do Tarrafal é enganosa porque na verdade esses presos tinham, não todos, mas parte deles tinham uma possibilidade de se movimentarem. Muitos deixaram filhos, a começar pelo Bento Gonçalves, deixaram filhos. Muitos deles foram envolvidos em polémicas pelas atividades que conduziam fora do campo de concentração. Bento Gonçalves, por exemplo, que era um operário modelo, um homem com uma grande capacidade de trabalhar com matérias difíceis, fez os bronzes, por exemplo, da estátua do Salvador do Carmo, ao obelisco, e isso gerou uma enorme controvérsia, porque o espaço político do Tarrafal também não é aquilo que de alguma maneira ficou fixado numa espécie de história mítica do Tarrafal. Vale a ver. A oposição tem uma história oficial que é alimentada, que foi alimentada em grande parte do PCP. E essa história oficiosa, em muitos casos, selecionava a imagem que nós tínhamos, não só do Tarrafal, mas de muitos outros eventos que eram de alguma maneira construídos dentro da ideia de que a repressão, que era real e que era dura e que matou muita gente, é descrita muitas vezes de forma que não corresponde à realidade. É o caso, por exemplo, dessas fotografias. E o ambiente do Tarrafal tinha um problema.
antes de propriamente falar do Guilherme Costa Carvalho, o ambiente do Tarrafal é um ambiente político que não corresponde à ideia que nós temos da oposição em 74. Nos anos 30, uma parte importante da geração que vinha da Primeira República, particularmente anarquistas, anarcossindicalistas, sindicalistas revolucionários, o que não é necessariamente a mesma coisa, ou até militantes da primeira geração dos anos 30 do PCP que se viram envolvidos na revolta dos navios e que estiveram envolvidos em atentados bombistas e no 18 de janeiro, alguns desses presos, a sua cultura política é uma cultura que deriva em grande parte dos anos 20 e do início dos anos 30. Portanto, o que eles leem não é aquilo que mais tarde se fixou como o cânon das leituras, principalmente a partir de 1941. Uma das coisas que torna fácil fazer a história da oposição é que ela funciona por ciclos de 10 anos. Do final dos anos 20 ao final dos anos 30, é um ciclo com uma identidade própria. O ciclo a partir dos anos 40, que em bom rigor no caso do PCP chegou aos nossos dias, é um ciclo com uma identidade muito diferente da anterior aos anos 30. Isso, e em particular, porque toda uma geração, mesmo a geração que tinha passado dos movimentos anarquistas para o PCP, tinha uma formação muito diferente daqueles homens que em 1941 saíram do Tarrafal na Amnistia dos Centenários. A Amnistia dos Centenários foi particularmente polémica porque atingiu principalmente militantes do PCP e não anarquistas e que vieram para o continente e tomaram conta do Partido Comunista, e o Partido Comunista construiu a sua história oficial principalmente a partir da década de 40 até aos dias de hoje, diminuindo o valor e a experiência de muitos que lutaram contra a ditadura, no início a ditadura nacional e depois o Estado Novo, mas também alguns que vinham da Primeira República. Portanto, há uma ruptura no final da década de 30, que é uma ruptura complicada do ponto de vista histórico e que, de um modo geral, ninguém quer falar, porque o que acontece em 1939 é o Pacto Germano-Soviético. E entre 1939 e 1941, o Pacto Germano-Soviético mudou radicalmente a política do PCP e mudou radicalmente a posição dos outros grupos da oposição, quer republicanos reviradistas, quer anarquistas, quer anarcossindicalistas, na posição de colaboração que, em alguns casos, tinham mesmo o Tarrafal com o PCP. Isso é muito interessante verificar na correspondência e nas publicações e nas cartas das duas organizações existentes na cadeia. É um bocado de concentração. A Organização Libertária, que é praticamente a última organização libertária que existe, porque depois nos anos 40, como já não há praticamente presos anarquistas, a organização dentro das cadeias é dominada pelo Partido Comunista até a década de 70, em que os esquerdistas começam também a ter um papel no interior das cadeias. E a Organização Libertária tem um enorme conflito com a Organização Comunista. E esses conflitos têm a ver, por um lado, com a gestão da solidariedade com os outros presos, a fórmula canónica nos campos de concentração e nas prisões era que tudo aquilo que era levado pelas famílias era distribuído por todos. Funcionava como aquilo que na altura se designava comuna, que é um termo antigo, e tudo se juntava para poder ser distribuído por todos. E, de um modo geral, no Tarrafal isso ainda aconteceu. A partir dos anos 40, mas já com conflitos que estão, aliás, documentados nessa correspondência entre a Organização Libertária e a Organização dos Comunistas. Mas mesmo dentro dos comunistas há divisões significativas do Tarrafal. Há divisões que o põem, que em alguns casos não produzem divisões que vinham da Primeira República, que o põem gente como o José de Sousa, como o Bento Gonçalves. É preciso ver que a direção do Partido Comunista
que inicia aos anos 30 é toda presa ao mesmo tempo. O Fogaça, por exemplo, o Bento Gonçalves, são presos no início da década de 30 e são eles que, no fundo, estão à frente da organização comunista no campo, e a dada altura dividem-se entre si, de tal maneira que, quando há amnistia dos centenários e regressam ao continente, o José de Sousa, por exemplo, aproxima-se da fundação do Partido Socialista e aproxima-se de certos setores anarquistas que sobreviviam essencialmente em cooperativas. Emílio Santana, por exemplo, depois de longos anos de prisão, Moisés da Silva Pereira, vários permaneceram, passaram a atuar, em conjunto, aliás, com António Sérgio e com o grupo socialistas, a atuar no movimento cooperativo. E no Ateneu Cooperativo, por exemplo, na Voz do Operário, durante algum tempo. Enquanto que os comunistas têm outro tipo de organização. Portanto, o ambiente político do Tarrafal não é unido, nem é unitário, é mais complexo do que a história oficial da outra vez. E, portanto, todas as pessoas que estavam no Tarrafal e a composição das pessoas do Tarrafal é anarcossindicalistas, sindicalistas revolucionários, os homens presos na sequência da tentativa da revolta da Organização Revolucionária da Armada e os homens do 18 de janeiro. Isto é o grupo de pessoas que fazem parte do núcleo mais antigo. E depois, já na Organização Revolucionária da Armada e já no 18 de janeiro, há comunistas de uma nova geração, na geração dos anos 30, que são igualmente presos, incluindo as primeiras direções e a primeira geração do Partido Comunista que realmente sabe o que é o comunismo. Porque o problema do PCP nos anos 20 é que, na realidade, a percepção daquilo que era um Partido Comunista é muito débil. Por exemplo, a Internacional Comunista viu-se imensas dificuldades em fazer aquilo que na altura se chamava bolchevizar o Partido Comunista português. O delegado da Internacional, o juiz Humberto Rose, por exemplo, tentou pôr alguma ordem no partido, depois há uma ruptura em 1926, há um princípio de bolchevização à medida que quer dirigentes sindicais, quer dirigentes comunistas vão à União Soviética, em delegações, em muitos casos, sindicais. Alguns anarquistas também foram no Alexandre Vieira. E a geração do Bento Gonçalves e a gente à volta do Bento Gonçalves e do Fogaça já sabem o que é o comunismo, já sabem como é que funciona o Partido Comunista, já sabem como é que são as regras do centralismo local, já não participam da tradição anarquista e anarcossindicalista que era muito forte na Primeira República e muito forte nos sindicatos. Os sindicatos dividem-se entre Anselmo Panfleto, entre Amsterdão e Berlim, as centrais sindicais, entre a central sindical onde estavam organizados os anarquistas e o Prof interno, a Internacional Sindical Vermelha. Portanto, o ambiente dos anos 30 é ao mesmo tempo um ambiente de mudança e um ambiente de conflitualidade. Este ambiente muda radicalmente a partir dos anos 40. Os anarquistas praticamente desaparecem do mapa. Ainda tentam, no final da Segunda Guerra Mundial, reeditar a batalha, tentam reorganizar-se, mas na prática a hegemonia do Partido Comunista na oposição é total, praticamente até à década de 70. E a década de 70 continua a ser o principal partido da clandestinidade, porque tinha uma enorme vantagem em relação aos esquerdistas. Tinha pessoas com 15 anos e pessoas com 70. E quer se queira, quer não, isso é um fator da organização. Um dos homens-chave no Partido Comunista é Guilherme da Costa Carvalho, que é a personagem que acaba por ser, quer por via dos pais, quer por via da sua própria biografia, quer por via da família, da sua correspondência ao avô e, em alguns casos, ao bisavô. E Guilherme da Costa Carvalho é um homem com um papel muito importante na fuga de Peniche. Como sabem, na fuga de Peniche há um guarda prisional que é subornado. Aliás, em bom rigor, são dois. Ele tem um primo, e aquelas coisas familiares. O primo ouviu o barulho deles a descerem com as esporas e tal, fez de conta que não havia nada. Ele é subornado e a primeira coisa que ele faz
para garantir a fuga é levar cloroforme para o interior da cadeia, porque havia necessidade de anestesiar o guarda que se encontrava junto dos presos. Sendo que o outro guarda, que trazia uma grande capota, estava previsto que levasse um certo número deles até ao sítio onde eles tinham feito uma corda para descer. A fuga foi muito mais complicada e esteve a correr muito mal. Mas quem é que anestesia o guarda, o Guilherme da Costa? Porquê? Porque era um tipo, chamamos assim, muito forte. E é ele que segura o guarda e lhe aplica o cloroforme e depois o mete numa cela. E depois, quando se dá a fuga, o guarda prisional não contava com tanta gente. Acho que tinha combinado 7 ou 8 e apareceram 14. Então, a uma dada altura, ele próprio foge e começa a ameaçar de se entregar à GNR depois de fugir. Não é muito claro o que é que aconteceu, mas eu admito que tenha sido um pouco obrigado a entrar num carro e a ir. Depois começar, foi para a Roménia. Na Roménia também tem um era alcoólico. Na Roménia teve uma vida complicada e acabou por se suicidar. Mas a meio da fuga, ele próprio foge. E, portanto, os últimos fogem. Um deles fere-se, parte do osso, cai na descida da muralha e depois os carros, que alguns deles eram grandes, outros deles eram Cadillac, um carro grande, tinha sido comprado pelo Rui Perdigão para garantir a passagem. Quem organiza grande parte da fuga é o Pito Jorge, no exterior, mas depois com cumplicidade também, com sinais previstos. O Guilherme da Costa Carvalho tem esse papel também. E é evidentemente um quadro de grande confiança pela sua coragem física da direção do Partido Comunista. É preciso compreender uma coisa. Se lerem os textos do Cunhal, por exemplo, se fores preso camarada, que é o texto que era dado como leitura obrigatória quando se fazia o recrutamento no PCP, um dos textos que se dizia às pessoas leia, é um texto muito interessante, porque é um texto, no fundo, a dizer, se fores preso camarada, não faz. Não faça as declarações à polícia. Qual é o problema que é muito interessante no texto original do Cunhal? O texto original do Cunhal depois sofreu algumas alterações e tem a ver com isto que eu vou dizer sobre o Guilherme da Costa Carvalho. É que o argumento não é tanto a convicção ideológica. Ele não diz, não fales porque és ideologicamente um comunista. Não fales porque passas a ter vergonha ou passas a ser visto como uma pessoa sem honra junto dos teus camaradas. E este é um mecanismo muito poderoso numa cultura mediterrânea que no fundo tem muitos aspectos. É um mecanismo muito curioso. Ou seja, a principal razão por que tu deves resistir à polícia é porque isso tem a ver com a tua honra e tem a ver com o facto de quando saís e resistires às declarações, fores corajoso resistindo a prestar declarações, isso significa que és um homem no qual os teus camaradas terão orgulho. E isto é um mecanismo muito poderoso. Aliás, é semelhante a exércitos, como por exemplo o exército americano, que organizava as unidades mais pequenas com pessoas todas na mesma terra. Exatamente porque se conheciam uns aos outros. E nesse sentido, em alguns casos, havia mais medo de parecer cobarde do que propriamente ser cobarde. Portanto, isso também funcionava. E isso significa, como é natural numa organização desta natureza, que a coragem é particularmente valorizada. Coragem. Mesmo a gestão da clandestinidade por parte do PCP não é feita a partir das qualidades, é feita a partir dos defeitos. Neste sentido, o bom controleiro controla sabendo qual é a natureza humana, quais são os riscos, quais são as... e isso funcionava com uma enorme experiência clandestina, que, por exemplo, o Pito Jorge tinha. E essa enorme experiência clandestina, poucos partidos no mundo tiveram. O Partido Comunista Português tinha um papel importante, por exemplo, em dar aulas aos outros partidos que tinham atividade clandestina
Porquê? Porque tinha uma longa experiência da clandestinidade e essa experiência fazia com que se compreendesse muito bem as fraquezas. E, portanto, não se pedia às pessoas para serem heróis, pedia-se que tivessem honra e orgulho na sua palavra, porque falar na cadeia era altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Há vidas inteiras destruídas apenas por esse facto. Gente que tinha autoestima e deixou de ter. E isso, evidentemente, é um dos aspectos em que na história da oposição se tem tratado pouco, se tem tratado. Este livro fala de um homem corajoso que realmente cumpria esse tipo de desiderados e as cartas. Portanto, há aqui um elemento, não direi ficcional, puramente ficcional, nas cartas dentro do âmbito da família, que humaniza as pessoas. E estamos perante não apenas uma personagem, mas a sua família. Porque, por exemplo, a mãe tem um aspecto muito importante na solidariedade com os presos. Não só no Tarrafal, mas praticamente toda a vida com os presos. Há 2 ou 3 mulheres, não são muitas, cujo nome merece ser, aliás, mais lembrado que muitas vezes é. Por exemplo, a Nina Perdigão, também do Rui Perdigão, que eram pessoas ricas, pessoas que tinham um estatuto social porque eles estavam ligadas à indústria, tinham recursos, que é evidente que quem tem uma máquina para fazer essas fotografias e apesar de tudo a relativa facilidade de fazer uma viagem que era cara, isso significa que havia recursos. E essas pessoas sacrificaram também, em muitos casos, a riqueza pessoal para prestarem funções de solidariedade. E isso é um papel que muitas vezes as mulheres tinham não apenas na solidariedade com os presos, mas também, em alguns casos, em funções de acolhimento, de esconder pessoas que estavam a fugir, de fazer comunicações. Por exemplo, a Nina Perdigão levava para Paris muita documentação, cartas da Organização do Interior para a Organização do Exterior, e isso é um aspecto muito relevante destas mulheres, que até pela sua condição social não tinham nenhuma, quer dizer, esta ideia de pela sua condição social, isso significava que tinham menos vontade de revolucionar, achando assim é completamente falso. Em casos como este, as mulheres eram inteiramente dedicadas à luta contra a ditadura. E isso merece a nossa atenção e o nosso respeito por este passado. Portanto, o que é que encontram neste livro? Uma coleção magnífica de fotografias, que tem exatamente essa mistura de tipos presos por causa da Marinha, da revolta da Marinha, tipos presos por causa dos 8 de janeiro, tipos presos por causa do comunista português dos anos 30. E também, aliás, mais tarde, algumas redes de espionagem, como a célebre rede Shell, que é organizada por serviços secretos ingleses, para garantir um braço não só na espionagem, mas também em ações que fossem necessárias caso Portugal entrasse na guerra do lado dos A maioria, para falar de uma coisa que é cara a algumas pessoas que aqui estão, a ruptura da memória que se deu nos anos 40, 50 e 60 deixou estas pessoas numa espécie de limbo do passado. E nós temos, do ponto de vista da história, recompor de alguma maneira o equilíbrio. Estes homens, muitos deles sofreram muito, muitos deles lutavam, era uma fauna muito especial. E uma das razões que nós os conhecemos mal é que era exatamente uma fauna muito especial que não encaixava em nada do que vinha a seguir. Por exemplo, não casavam. Por exemplo, muitos eram vegetarianos, não eram veganos, eram vegetarianos. Eram contra-estourados, eram anti-malthusianos, o que significa que tentavam divulgar técnicas de concepcionais, de anticoncepcionais, muito primitivos. Portanto, é uma fauna com uma cultura muito diferente que depois vão ter os militantes do Partido Comunista, principalmente nos anos 40. Este livro é muito interessante
por nos repor as caras das pessoas. Uma das coisas que eu acho que é mais interessante nesta memória coletiva é olhar para a cara das pessoas. Um homem que está preso, que não sabe quando é que vai ser libertado, atenção, estes homens não sabiam quando é que iam ser libertados. Porque outra coisa que a gente às vezes esquece é que, mesmo quando as penas estavam definidas, e isto até ao 25 de Abril, as medidas de segurança implicavam que podiam ter prisão perpétua. Portanto, é uma das razões que o Cunhal força a fuga em 1960, contra a opinião de que talvez, como não houve um dos sinais que era previsto, talvez fosse arriscado fazer a fuga, é porque ele está lá há 11 anos e percebe que nunca mais vai sair. Portanto, e bem, forçou a fuga. Portanto, estas pessoas, quando a gente olha para a cara dela, nas fotografias, e as fotografias são mais... a gente olha para aqueles homens, muitos deles muito novos, é outro aspecto. Bom, agora é oficialmente jovem até aos 30 acima, o que eu acho uma das barbaridades que a gente aceita pacificamente, que é uma estupidez. Só num mundo em que as pessoas são infantilizadas é que se é jovem até aos 35 anos. Aquilo diz imenso sobre algumas ideias dos dias de hoje. A maioria destas pessoas são gente nos 20 anos. Alguns são mais velhos, mas de um modo geral são da mesma idade, por exemplo, dos revolucionários da Revolução Francesa. Por exemplo, o Saint-Just é guilhotinado aos 27 anos. A maioria dos são guilhotinados nos 20. Portanto, teoricamente, hoje seriam jovens. Ninguém olha para eles como jovens, por eles. Embora fossem novos, que é outra coisa, não eram jovens. E estas pessoas, em várias circunstâncias, quando foram para o campo, já tinham corrido o risco de vida. É porque, muitas vezes, mesmo na atividade política e na atividade clandestina, nem sempre se corre o risco de vida imediato. No 25 de Abril, o homem que mais corre esse risco de vida é o Salgueiro Meio, que com a arma apontada em uma ordem de disparar. Não significa que os outros sejam menos corajosos ou menos valentes, mas o risco imediato de vida ele teve. Alguns destes homens, por exemplo, alguns revolucionários da Marinha, alguns dos homens que participaram no chamado Soviético da Marinha Grande, a grande parte do mito, praticamente não existiu. Mas, enfim, na revolta de 18 de janeiro de 1934, e alguns tipos que são presos na rua, em alguns casos a fugir, nos chamados comícios relâmpagos, que são uma forma de agitação que era muito usada pela Federação das Juventudes Comunistas no início dos anos 30, muitas dessas pessoas ou dispararam contra eles ou estiveram em risco de serem mortos. Aliás, nesta altura, nestes anos, começava a pancada quando entravam para a carrinha. Não era quando chegavam à sede da PIDE. Levavam já pelo caminho. Particularmente se fosse em condição mais baixa. A PIDE, sobre essa matéria, a GNR, distinguia entre aqueles que tinham, enfim, que eram intelectuais ou coisa que esses evitava bater, também batia, mas evitava bater-nos, a não ser na sede própria, os trabalhadores rurais alentejanos, os homens que eram operários no caso de Lisboa, essencialmente pequenas oficinas, não é? Fábricas. Há gente do Barreiro, sem dúvida, da CUF, que é já uma importante concentração industrial, mas muitos deles eram serralheiros em pequenas oficinas, na zona de Alcântara, e essas pessoas levavam logo a seguir à prisão. E isso, evidentemente, era em muitos casos também uma penalização social que levou, por exemplo, a uma história pouco conhecida do 25 de Abril, que é quando houve a libertação dos presos, havia um grupo de presos que não queria sair, que eram os trabalhadores rurais alentejanos, que queriam ajustar contas com a GNR, que é uma coisa muito compreensível, e depois, evidentemente, foram facilmente convencidos a sair. Bom, parabéns pelo livro, comprem, vale a pena. Não, vale a pena, eu sei quanto custa um livro destes. Eu sei quanto custa um livro destes. E sei também que, embora não seja barato,
que seja barato, justifica o sacrifício de o comprar e de o colocar naquele sítio onde antigamente se punham as enciclopédias. Que os advogados tiravam todas as fotografias com as enciclopédias todas atrás por abrigo. Portanto, uma boa biblioteca nos nossos dias deve ter este livro num sítio bom. Muito obrigado. Obrigado à Bárbara também pela confiança e por aceitar meter-se nessas maluqueiras que eu vou inventando, e naturalmente muito obrigado ao Pacheco Pereira por esta breve aula sobre o que é que levou às imagens e o que é que levou a este momento em que este livro acontece. Eu não me vou alongar muito, mas acho importante contextualizar um bocado aquilo que as pessoas veem. E uma enorme parte disso já foi feita aqui pelo José Pacheco Pereira, mas acho muito relevante falar de duas coisas que ainda não foram mencionadas. Uma é que existiu um tarrafal muito além do tarrafal dos presos políticos portugueses, que foi reaberto em 1962 pelo então Ministro das Colónias, ou Ministro do Ultramar, Adriano Moreira, que foi rebatizado como Campo de Trabalho de São Bento. E esse campo de trabalho é exatamente o mesmo campo que hoje encontramos quando vamos a Cabo Verde. Era o campo de concentração do Tarrafal, que foi reaberto em 62, quando começam as guerras nas antigas colónias portuguesas, primeiro para serem enviados angolanos, depois para serem enviados guineenses e finalmente para serem enviados cabo-verdianos para o Cabo. E isto para elencar com uma afirmação que o Pacheco Pereira acaba de mencionar, com esta ideia de que a polícia não batia igual nas pessoas. Isto era absolutamente verdade e, independentemente da origem social, a tortura estava quase sempre garantida. Agora, a intensidade dessa tortura não era, de facto, a mesma, dependendo da origem social das pessoas. E da cor, naturalmente. E eu tomei a ousadia que parte de uma ficção, porque obviamente eu escrevo cartas para pessoas que já cá não estão, portanto isso é obviamente um exercício de ficção, mas aquilo que eu estou a escrever não é ficção, são factos. E eu, quando senti a necessidade e achei muito importante incluir a parte dos antigos presos políticos africanos que passaram por esta segunda fase do Tarrafal, fui falar com várias pessoas, incluindo com um grande escritor, que é o José Luandino Vieira, e o Luandino contou-me, numa das várias visitas que nós tivemos, eu acabo por mencionar isto no livro, que quando ele foi preso aqui em Lisboa, ao ter ido pedir um passaporte para viajar para a Inglaterra, é chamado a PID e chega a PID e é detido. E, portanto, fica detido, vai para o Aljube e na manhã seguinte, quando vai novamente para António Maria Cardoso para ser interrogado, ou seja, para ser torturado, há um camarada de cadeia que o vê e vê que ele entrou de gravata e que durante a noite tinha tirado a gravata e guardado a gravata. E eu, ao encontrar-me com o Landino, levei-lhe algumas destas fotografias que vocês veem no livro e ele fixou-se num homem que tinha umas mãos grandes e contou-me uma história absolutamente maravilhosa que tem a ver exatamente com isto, que é quando este camarada que vai ter com ele de manhã ao ouvirem-no chamar para ir para o interrogatório, estando ele ali no Aljube para ir para António Maria Cardoso, e olha para ele e diz: onde é que está a gravata? Eu: não, guardei no casaco. Ele ordena-o, diz: põe a gravata. Ninguém bate no homem de gravata da mesma maneira. E o Luandino engoliu em seco, fez o nó da gravata e apresentou-se para o interrogatório de gravata fechada. Portanto, isto para falar desta consciência social, chamemos-lhe assim, que a PIDE e o regime fascista português tinham. Por outro lado, e eu entendo a posição do Pacheco Pereira, sendo alguém mais velho, que viveu estes assuntos, eu não sou desesperançado em relação às novas gerações. Esta coisa de eles estarem todos agarrados ao telemóvel, na minha altura não havia telemóveis, havia outras coisas, e eu, obviamente, tendo esta história familiar, tinha algum conhecimento, mas eu lembro-me perfeitamente de não ligar patavina nenhuma ao que estava a acontecer à minha volta e a história do meu país, e só muito mais tarde, e tanto eu entrar no passado a ser um jovem adulto e começar a refletir sobre aquilo, o tal valor da liberdade que nós não damos porque sempre a tivemos, lembro muito bem dessa fase, e é nessa fase que eu começo não só a trabalhar enquanto fotógrafo,
como também a desenvolver o meu primeiro projeto de livro, que tem a ver com preços políticos portugueses. E isso foi para mim chave, foi para mim fundamental o poder ter a desculpa ideal para me sentar com aquelas pessoas mais velhas, muitas delas que eu conhecia porque eram da família ou parte da família alargada, mas foi essa fase que, passando ao paralelo, é a fase do telemóvel hoje em dia, que nós estamos sempre agarrados ao telemóvel, que me fez tirar os olhos do telemóvel, ou no meu caso dos skates e dos patins e tal, e passar a ter outros interesses na vida, que me fez também aprender muito com isso, aprender com as experiências deles, mas também aprender da minha perspectiva de alguém nascido em democracia, de alguém, obviamente, com uma história particular a nível de família, mas que cresce num país em que eu não tenho que olhar por cima do ombro, cresce num país em que eu não tenho que estar preocupado se vou ser preso, cresce num país em que o Estado de Direito Democrático é omnipresente. Obviamente há muitas coisas que eram os sonhos de Abril que não se cumpriram, e agora se calhar toca-nos à minha geração, eu acho que vem, continuar a lutar de forma obviamente democrática e pluralista em relação a isso. Mas isto tudo para contextualizar a forma como este livro vos chega às mãos. Isto é um conjunto de imagens, de fotografias e de correspondência que tem a ver com a curta estadia do meu avô no Tarrafal, e isto também é muito importante mencionar, e de um momento muito específico do Tarrafal em que isto foi possível. O meu avô é preso pela primeira vez em 1948 e em 1949 é enviado para o Tarrafal. Isto é importante mencionar, contextualizando aquilo que já foi dito por Pacheco Pereira, que tem a ver com o momento a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que o Salazar, numa questão de sobrevivência política, tem que dar uns ares de abertura do regime e, portanto, tem que haver alguns gestos que façam que a libertação de alguns presos foi um desses, mas também a troca do diretor do campo de concentração no Tarrafal é um momento absolutamente fundamental para a história dentro do campo. E, independentemente de serem comunistas, anarquistas ou qualquer outro movimento que tenha lá passado, os testemunhos são unânimes. A partir do momento em que o Prates da Silva, que era o capitão que tinha estado, salvo erro, envolvido na Primeira Guerra Mundial, e que depois acaba por ir para o Tarrafal, sendo ele uma pessoa que era um militar, que pertencia obviamente ao regime, mas com preocupações muito mais humanistas em relação ao bem-estar dos presos. Isto não significa que a frigideira não existisse, que as torturas não existissem e tudo mais, mas havia essa preocupação e havia uma consciência, e eu aqui, enquanto fotógrafo, também tenho alguma coisa a acrescentar a isto, é que esta ideia de que existem fotografias até nesta altura, as fotografias eram possíveis, tem também a ver com o mundo, ou o mundo em que nós vivemos, este nosso mundo contemporâneo, entender o poder da fotografia. E a partir do momento em que a fotografia se torna um elemento muito presente na propaganda, muito presente no jornalismo, que se começa a acontecer nos anos 30, precisamente, anos 30, anos 40, anos 50, e depois com a chegada das guerras, a guerra do Vietnã, etc., em que a imagem passa a ter um papel absolutamente fundamental, percebeu-se que se calhar não era uma grande ideia deixar-se fotografar dentro dos campos de concentração, daí não existirem fotografias dentro do Tarrafal nos anos 60 e nos anos 70, enquanto a fase africana. Isto foi possível, portanto, este conjunto de imagens que vocês hoje veem no livro e a correspondência, toda ela censurada, e é importante também mencionar isso. Se vocês, e os originais estão publicados no livro, todas as cartas estão rubricadas, e é rubricadas pelo censor que estava a ler as cartas. Isto tudo acontece depois de 45, portanto, depois do final da Segunda Guerra Mundial, e antes do encerramento do campo, em 1954. Em que existe a necessidade de dar uma ligeireza ou uma ideia de ligeireza em relação ao que era o Tarrafal. Para isto é enviado o Prates da Silva e muitos destes presos saem nesta altura, mas se vocês virem nas fotografias que estão a preto e branco, portanto as de arquivo, que estão logo no início do livro, todos aqueles presos que ali estavam, à exceção do meu avô e, salvo erro, mais um preso, estão lá todos desde 1936, portanto estão lá todos desde que, sim, eram realmente jovens, agora alguns deles já não são tão jovens e na correspondência há muita troca de correspondência sobre isto, de homens de 38, 39, 40 anos que estão a cumprir esses 40 anos, estando eles há 14 no campo. Portanto, estamos a falar de pessoas que foram para lá com 20 e poucos anos, muitos deles homens a trabalhar desde crianças. Portanto, é possível, é importante também contextualizar isso. E depois há um fator, para mim, foi a grande revelação deste arquivo, para mim, pessoalmente,
tem a ver com as famílias. E já foi mencionado pelo Pacheco Pereira que a minha bisavó e o meu bisavô, Herculano Luís Alves de Carvalho, foram visitar os presos no seu regresso das duas visitas que fizeram ao campo em 1949 e em 1950, e nessas visitas entregavam notícias, entregavam as fotografias, mas também fizeram fotografias destas famílias. E esse é o último capítulo deste livro, que são essas fotografias em que se vê o que era Portugal dos anos 40 e o que era Portugal dos anos 50, que é um Portugal muito diferente do que é o que nós vemos hoje. E nós olhamos para aqueles retratos, para aquelas famílias, para as formas como eles estão vestidos, muitos deles com as suas melhores roupas para pousar para as fotografias, mas é de uma dureza, é de uma crueza absolutamente atroz. Portanto, para aqueles saudosistas que ainda hoje acham que no tempo de Salazar isto não acontecia e que estávamos muito melhores, esta pretende ser, não de uma forma historicamente validada, porque eu não sou historiador, eu sou um fotógrafo, sou fotojornalista, trabalho com assuntos históricos e, portanto, é natural que existam múltiplas interpretações sobre aquilo que está aqui a ser dito e escrito e mostrado, naturalmente. Mas, para mim, enquanto fotógrafo, enquanto alguém que nasce em democracia e enquanto alguém que vem desta família, que tem este espólio e com a qual eu tenho vindo a trabalhar e queria mostrar, este foi o resultado a que eu cheguei, não só com os arquivos, como com a forma como eu olho para a história hoje, como a história me tem vindo a contar coisas e como eu, a partir daí, parto para as minhas interpretações, parto para as minhas pesquisas, e o lado africano, cabo-verdiano e angolano neste caso, porque em guineenses não consegui chegar a contacto com nenhum antigo preso, mas para mim era tão importante incorporar essas pessoas neste livro, nesta obra, em que eu queria não só falar do que era o período português, mas da história daquele espaço, da história daquele país, então uma colónia portuguesa e hoje um país independente e democrático, que acho que era para isso que toda a gente, ou muita gente, estava a lutar naquela altura. Portanto, eu queria apenas contextualizar isto desta forma. Eu sei que não nos podemos alongar muitíssimo, mas agradecendo mais uma vez, obviamente, a vossa presença, pedindo desculpas em nome da Taber Portugal pelo meu atraso, e agradecendo naturalmente ao Pacheco Pereira e à Bárbara e à Tinta da China, e a toda a equipa da Tinta da China que tem aqui estado nas últimas 3 semanas e que agora tem que vir aturar com um gajo como eu, que chega com as malas à Feira do Livro à última hora para fazer uma apresentação, mas muito agradecido a todos. Eu gostaria muito, dado o tema, de ter a possibilidade de abrir perguntas, mas não podemos porque temos mesmo que sair daqui. O João Pina vai estar ali no pavilhão da Tinta da China a autografar e a conversar com quem lhe quiser pôr alguma questão diretamente. Muito obrigada a todos. Thank you.